Olá, eu sou Maurício Siqueira, diretor da Casa Cor Ribeirão Preto e da SIC Marketing, e a gente está aqui mais um episódio do Sala 2, um podcast para falar de arquitetura, de design, de paisagismo, de lifestyle, de comportamento, de uma série de coisas de marketing que podem movimentar e te dar alguma ideia e passar alguns minutos agradáveis com a gente. Hoje a gente tem um convidado super especial, o Laurent Trost. Vou falar mais ou menos o nome dele, mas depois ele vai falar a pronúncia certa, e ele também no Brasil já deve ter ouvido falar de tantas formas no nome dele, que ele já está acostumado. É um prazer super grande ter você aqui com a gente nesse nosso episódio, esse papo que a gente vai levar daqui para frente. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouco desse papo com você. Vamos lá, a gente sempre com os nossos convidados pergunta um pouquinho como é que foi sua trajetória. O Laurent tem uma história super bacana, é belga, está baseado em Manaus, já me contou aqui no aquecimento que está fazendo projeto no Brasil inteiro, então a gente tem bastante história para contar, mas eu queria saber de você como é que foi essa história da tua formação, depois como é que você veio parar no Brasil e mais especificamente lá em Manaus, como é que foi essa mudança na tua vida? Bom, aí é um relato de vida completo. É, um relatório. É o seguinte, eu me formei em Bruxelas, na Bélgica, mas eu sempre gostei de viajar muito. E também a Bélgica é um país muito pequeno, né? É um país de 300 por 200 quilômetros. Então você anda 150 quilômetros em qualquer direção a partir de Bruxelas, você já está em outro país. Né? Então, e também em Bruxelas você tem que falar vários idiomas. Né? A gente tem 3 idiomas oficiais, que é francês, flamenco, que é o holandês, na verdade, e alemão. Minha língua materna é o francês, mas eu queria aprender muito bem o flamenco, o holandês, portanto migrei logo para a Holanda. Assim que eu me formei, eu migrei para a Holanda. Eu tive a sorte, depois de um tempo, de trabalhar com o Rem Koolhaas, o Office for Metropolitan Architecture, onde eu trabalhei durante 3 anos, baseado em Roterdã, mas eu abri o escritório também do Rem em Dubai. Né? Depois desse tempo eu cansei um pouco do ritmo, que era muito intenso, e eu fui morar em Barcelona durante 2 anos, onde eu desenvolvi um projeto em Zaragoza, não era em Barcelona, mas... e depois desse tempo eu vim para o Brasil. E na verdade eu já estava com minha atual esposa, e o pai dela é de Manaus. Então uma das opções era ir para Manaus. E a primeira vez que eu tinha visitado o Brasil foi em 2006, era a época que eu morava em Dubai. E todo mundo falava de Dubai, porque Dubai era a cidade na época que tinha o maior crescimento urbano no mundo. Todo mundo queria estar lá, tinha muito dinheiro, muito projeto, tinha muito canteiro, de fato, canteiro de obra. E eu me lembro muito bem, saí de Dubai, visitei o Brasil, fui para Manaus e eu vi basicamente a mesma quantidade, ou a mesma pujança econômica, de ver assim, obra por toda a cidade. Eu pensei, bom, ninguém está falando de Manaus, mas tem, pelo visto, tem muito trabalho para arquitetos. Aí ficou com essa pulga atrás da orelha, e quando minha esposa falou, não, eu quero voltar para Manaus, eu topei direto, sem pensar, que eu pensei, vai ter trabalho para mim lá. E de fato tem. Demorou um pouco mais do que eu imaginava para conseguir engatilhar no mercado, revalidar diploma, etc. Mas foi um choque, né, cultural, sem dúvida, mas eu sempre gostei de novos desafios, novas experiências. Eu também acabei contando rapidamente a transição entre a faculdade e a chegada em Manaus, mas eu passei quase 1 ano na Tailândia, chama Southeast Asia, né, que é Tailândia, Camboja, Laos. Então esse tipo de clima totalmente tropical, úmido, quente, caótico, e meio que não é o primeiro mundo, são coisas que me atraem muito, né? Então eu reconheci isso também em Manaus. Né? Bom, na verdade acho que você não gostava era do frio da Bélgica, né? Porque você saiu, foi para Dubai, né? Passou
nesse clima tropical de Camboja, Vietnã, ali, Tailândia e tal, e veio parar em Manaus. Então, isso mudou completamente. Falou, ó, frio Sem nunca dúvida. mais. Sem dúvida. Frio nunca mais. Nunca mais. Chega, né? Já ficou na minha até a faculdade. É. Mas aí você veio para cá em Manaus. Como é que foi essa experiência em Dubai? Você falou, ó, eu lembro de Dubai 2005 e lembro também do Brasil 2005. Foi quando a gente teve o governo assumindo uma transição ali de Fernando Henrique para Lula, aquele período que o Brasil estava realmente num crescimento muito grande, né? Exatamente. Foi um período de pujança ali, depois de uns anos a gente não via muito, a gente foi ali até 2011, mais ou menos, uns 5, 6 anos ali, e o país era um canteiro de obras mesmo, né? Com muita oportunidade, Exato. né? Como é que foi a experiência em Dubai? Conta um pouquinho pra gente. Porque eu fui para Dubai em 2012, né? E ainda era curiosidade, né? Ainda é, né? Mas Claro. já tinha rolado a crise. Já. Não era mais aquela pujança da época. Uhum. Mas Dubai era uma coisa muito, na época, muito louca, né? Eu lembro muito... O nosso escritório foi assim, a gente começou eu representava o escritório do Rem Koolhaas. Sim. E a gente foi convidado a participar de um concurso. Isso foi o primeiro contato. Rem foi lá e ele voltou encantado assim, com as oportunidades. E Sim. O primeiro projeto que a gente desenvolveu lá foi um projeto justamente de frente a toda a exuberância que Dubai queria, não? O mais alto, o mais largo, o mais azul, o mais, sei lá, tudo mais. O primeiro projeto que a gente fez foi um projeto justamente de ausência de design, assim, a volta às origens de um prédio que não tinha forma nenhuma, era só uma extrusão de um retângulo e não tinha... e para a REM foi um momento chave na produção de voltar a uma arquitetura mais simples. Mas depois disso, a grande surpresa, a gente não ganhou o concurso, quem ganhou foi a Zaha Hadid, mas a gente foi contratado pela incorporadora para desenvolver um monte de projeto de urbanismo lá. Entendi. E isso foi um momento interessante porque não tinha grandes escritórios fazendo urbanismo naquela região. Uhum. E aí a gente acabou abrindo um escritório assim meio que na correria. A gente foi lá para fazer um concurso, depois da apresentação a gente ficou num hotel durante alguns meses, o escritório ficou no hotel. Depois a gente ficou num stand de venda da incorporadora na praia para tocar o escritório, até isso se tornar um escritório de verdade. Entendi. Então teve muita improvisação e foi interessante de participar dessa loucura naquele momento. Sim. Eu estou falando de 2004, 2005. Tá. Né? E aí em 2006 eu vim pela primeira vez ao Brasil, que eu vi essa pujança que você estava comentando. E eu acabei me mudando para o Brasil em janeiro de 2008. Né? Então foi ainda naquele momento que tinha a Copa, os Jogos Olímpicos, o Brasil decolando na capa do Times, exatamente, né, etc. Exatamente. O Cristo Redentor decolando. Cristo decolando no Times, exatamente. Era essa época, então era um momento de muita credibilidade internacional, um momento que, quando eu falei, eu me mudo para o Brasil, todo mundo estava com ciúme. Também quero. Também quero. E bom, 16 anos quase, né? 15 anos depois, isso que eu ia falar. Ainda estou aqui. Como que está sendo essa jornada aí nesses 16 anos, trabalhando com arquitetura, mas com uma formação diferente, né? Você teve uma formação europeia, que é uma formação de arquitetura acho que diferente do que a gente tem aqui, né? De uma visão da arquitetura diferente, mesmo porque já está muito construída, então eu imagino, né? E aí você vai me contar um pouquinho. A gente tem muito retrofit, mas tem uma parte moderna muito forte, né? De alguns países que a gente tem a oportunidade de visitar. Depois você vai para Dubai, que aí você vai falar de urbanismo, que era o que precisava mesmo, né? A cidade crescendo no meio do nada, né? Então, precisava organizar aquele tudo mais, né? O mais alto, o mais largo, o mais bonito, né? E aí você vem para Manaus, tem uma história completamente diferente de tudo que você viveu, né? Como é que foi essa base de arquitetura que você tem com o urbanismo e adaptando para Manaus? Então, mais ou menos, né? Porque, na verdade, são vários fatores, várias coisas que a gente pode contar, mas falando de minha trajetória,
eu tive que revalidar o diploma. Eu fiz isso bem na transição entre o CREA e o CAL. Nossa. Então perdi muito tempo, perdi 5 anos. Então, durante 5 anos eu tive que praticar ilegalmente. Entendi. Eu gosto até de falar isso, porque eu acho que é um absurdo, absurdo acreditar que as pessoas não vão praticar. Então, em vez de facilitar, eu acho que o processo foi extremamente complexo para mim, demorado. Eu acho isso que tem que melhorar, isso não pode seguir assim. Mas eu, por outro lado, eu me aproximei muito da academia, né, porque eu tive que cursar algumas matérias novas. Eu fiz inclusive uma pós em São Paulo, na Escola Cidade. Mas eu estudei a arquitetura brasileira, estudei os arquitetos que praticavam arquitetura na Amazônia, né, o Severiano Mário Porto, que foi uma grande referência para mim. Eu tive que ir muito a Brasília para revalidação, descobri o Paulo Zimbres, que para mim foi até hoje eu acho que a melhor obra da arquitetura brasileira para mim é a reitoria da UNB do Paulo Zimbres. Eu acho que é um resumo de tantas coisas, em termos de sustentabilidade, de revisitar o programa de necessidade, de reinventar tipologia, fluxos. Eu acho que é uma aula em vários níveis, em execução, detalhamento, tudo é impecável, a meu ver. Mas eu até perdi o fio do raciocínio. Falando de como foi essa mudança de você sair de lá, aí você teve que estudar arquitetura para adaptar a base que você tinha para o Brasil. Mas aí, por conta disso, durante os primeiros anos, como não podia trabalhar muito, eu resolvi fazer muitos concursos de urbanismo na Europa. Ou no mundo. Eu acabei ganhando alguns, inclusive ganhei um no Brasil, que eu fiz na associação, um concurso em Natal de urbanismo, que eu ganhei em 2009. Não foi executado, infelizmente. Mas aí depois eu fui chamado, eu trabalhei durante 8 anos como diretor de planejamento urbano para a prefeitura de Manaus. Então, a minha inserção no mercado, ela veio mais pelo urbanismo do que pela arquitetura de moradia. É mais tarde somente que eu comecei a fazer encomendas mais privadas, de residências, e agora o escritório está mais virando de novo para uma escala mais urbana. A gente tem projetos que ainda não é urbanismo, mas são projetos de maior escala. Entendi. Mas quando você fala isso, são o quê? Condomínios, são cidades? Conjuntos multiuso de vários torres, enfim, bairro, mas ainda não é urbanismo no sentido inicial, mas é uma escala bem maior, não é mais unifamiliar. Acho que no Brasil está começando, principalmente nas grandes cidades, né? Mas aqui em Ribeirão Preto a gente tem um case que eu vou contar para você, dessa parte dos empreendimentos multiuso, né? A gente tem um prédio aqui, deve ter 100 metros fica perto do Pinguim, bem no centro, de Ederix. Se você for no Pinguim, você vai enxergar o prédio. Já fui. Então o prédio está na diagonal do Pinguim. É um prédio de Ederix, ele tem 5 andares e ele foi construído em 1936, é o primeiro prédio de Ribeirão Preto, e ele é um prédio multiuso, né? É o comércio embaixo, 2 andares de escritório, 2 de moradia e um hotel. Então, quer dizer, é engraçado essa história que já teve, né? Parou e agora retoma, né? Pois é, eu acho que os planos diretores das cidades brasileiras, eles meio que mataram muitas dessas oportunidades que fazem a cidade, né? O multiuso é a cidade. É isso mesmo. Esse zoneamento que tem em todas as cidades que eu conheço do Brasil, não permitem mais isso, né? É algo que é muito difícil. Mas eu acho que hoje a conscientização que isso era algo bom está voltando, e eu estou confiante que isso vai ser ajustado nos planos diretores de várias cidades, né? Eu acho que sim. A gente vê bastante São Paulo, né? A própria Avenida Rebouças, a Avenida Paulista, a região da Luiz Carlos Berrini. Então, são regiões em franca transformação agora, baseado também no corredor de ônibus, no corredor de transporte. Não adianta você também fazer um prédio multiuso e você não tem, né? Isso. Não tem, você tem que ir de carro, a pessoa tem que usar o transporte público que não tem. Acho que esse planejamento urbano, acho que é o que a gente precisa, boa parte das cidades, resolver, né?
Sem dúvida. Né? Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, né? A gente vai para a Europa e vê as cidades, né, de frente para o rio, né? E São Paulo foi criada de costas para o rio, né? Manaus também, eu não tive a oportunidade de conhecer Manaus, mas me conta que os condomínios também são de costas para o rio, né? Como que você vê isso, essa história tão maluca de a gente não aproveitar a beleza natural, a gente acaba jogando de costas e acaba jogando esgoto, né? Poluindo o rio e não trabalhar aquilo que pode ser uma coisa super benéfica para a cidade, em vários aspectos, né? Eu não acho que as cidades europeias estão viradas para as águas, né? Que seja mar, que seja rio. Eu acho que é algo que mais recém, o entendimento que a água é algo que pode ser positivo para o desenvolvimento de uma cidade. Se você vê, mesmo Paris, até pouco tempo, a orla do Rio Sena era autopistas. Né? Mudou há pouco tempo esse dado, esse fato, né? Londres era a mesma coisa. Se você ver, era tudo as áreas de desenvolvimento econômico e industrial. E isso está se transformando. Só que eu acho que essa conscientização e essa mudança, ela está chegando agora no Brasil, está chegando um pouco mais tarde. Né? Mas eu acho que isso é normal, faz parte do ciclo de conscientização da cidade, dos seus valores, dos seus atributos. Agora tem que conseguir aproveitar isso e desenvolver isso de forma mais não temporária, mais sustentável, né? Exatamente. Eu estava no Rio esses dias, teve esse grande projeto do Porto Maravilha, né? Teve alguns investimentos incríveis, mas eu acho que ainda está muito tímido quando você vê o potencial. O potencial da cidade, sem né? E você vê que o mercado imobiliário ainda tem uma certa restrição, uma certa vontade de seguir fazendo mais do mesmo. Né? E tem oportunidades que foram dadas pelas gestões públicas para desenvolver essa área. Eu acho que tem que ter um pouco mais de... obviamente, vantagem econômica já tem, mas talvez um pouco mais de ousadia por parte dos empreendedores. E isso, de novo, acontece em todas as cidades. Em Manaus, a gente também tem uma área de frente para o rio que está se desenvolvendo, mas ainda é um desenvolvimento bastante tradicional, foi tudo planejado para o alto padrão, mas tem uma orla de mais de 50 quilômetros em Manaus. Isso é incrível. E a gente só tem 2 quilômetros que está desenvolvendo dessa forma. Tem 48 quilômetros para fazer. Né? Então, acho que ainda é muito tímido e é muito conservador, mas eu não estou vendo o conservadorismo de uma forma pejorativa, tá? Não me entenda mal. Eu acho que isso tem seu valor, mas eu acho que tem que ter outros tipos e várias escalas de negócio do mercado imobiliário. Eu acho que o Brasil tem muita desse mercado de grande escala. Tem pouco a média e a pequena escala no mercado imobiliário. Então, eu acho que tem que fazer um chamado para as famílias de médio porte, vamos dizer assim, para os investimentos, para de repente se aventurar. O mercado imobiliário é um negócio que dá um retorno bom, gente. E não precisa que seja a grande escala. A grande escala é dominada por multinacionais hoje. Então, acho que se a gente vê São Paulo 50 anos atrás, era assim, era um empreendimento de média escala. Né? Então, acho que isso você não tinha os grandes operadores. É porque a mescla que você faz, você vai reurbanizar aqui em Ribeirão Preto, mudou o plano diretor nessa região que a gente está aqui, onde está acontecendo Casa Cor Ribeirão Preto. Então você vai poder uma região que eram de casas, né? A cidade cresce para o sul, né? Ela cresceu do Rio, né? Do Rio Ribeirão para cima, né? E ela foi indo para a zona sul, os condomínios horizontais, agora tem um crescimento dos condomínios verticais, né? Mas a gente está numa região aqui, né? A própria casa, a gente está realizando uma casa de 1.800 metros, mas ela vai
deixou de ser moradia e vai virar um comercial. E a gente vive numa cidade, está numa região aqui de casas médias e boas, né, de 400 metros, 500 metros, né, são casas boas, que foram moradias, né, e elas se tornaram clínicas, né. Só que você, a partir do sábado, do meio-dia para frente, ou a partir das 5 da tarde, é uma região inabitável, né, uma região vazia, né. Então, essa mudança do plano diretor aqui, eu acho que já um movimento de transformação. A cidade está fazendo uma parte de mobilidade também de transporte, pensando no futuro. Eu acho que então isso tem. Acho que como você já está dando transporte, então você consegue trazer mais gente morando mais perto, né? Consegue transicionar essa população que está um pouco mais afastada e dar a possibilidade para criar uma nova cidade, uma nova região aqui dentro com uma vida própria, né? Sim, e eu acho que é importante, se vocês estão nesse momento de mudança de plano diretor, é tentar criar uma mobilização local ou das entidades para brigar, para possibilitar o multiuso. Sim. Né? Isso pode gerar coisas extremamente positivas para todo mundo. Sim. Pensar para os empreendedores locais que a média escala ou a pequena escala ela é lucrativa, ela é boa, e para os habitantes não quer dizer que tem um empreendimento do mercado do lado de sua casa vai acabar desvalorizando sua casa, não quer dizer que você vai ter uma torre do lado da sua casa, né? Eu vejo o mercado de forma muito positiva, né? Só que o legislativo tem que fazer sua parte para permitir muita coisa, né? Que cria essa movimentação. Isso, né? Exatamente. E falando um pouquinho de arquitetura, a gente falou um pouquinho de urbanismo, como que é o perfil do teu projeto, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, você falou arquitetura com a natureza, arquitetura pela natureza, então eu imagino que Manaus proporciona um inspiracional muito grande para isso, né? É o pulmão do mundo praticamente que a gente tem ali com aquela floresta gigantesca, né? Conta um pouquinho da tua linha de projeto, como que você enxerga a utilização da natureza. A gente está aqui numa região com calor e seco, né? Quase um clima de deserto agora quando a gente está gravando esse podcast. E se a gente for para Manaus, continua calor mais úmido, então são coisas totalmente diferentes, né? Como que é esse o teu projeto e como você enxerga a natureza a favor do projeto de arquitetura? Então, eu acho que uma prática que muito pautada pelo que a gente chama hoje em dia de sustentabilidade, biofilia, ou de projetos com sustentabilidade passiva, ou energia passiva, enfim. É algo que sempre existiu. Sim. Que já foi feito pelos povos originários muito antes da gente, na arquitetura mais recente. O Severiano Mário Porto fazia isso muito bem lá em Manaus. Mas eu acho que o Niemeyer fez isso em outras regiões do país também, né? Inclusive em regiões com clima parecido com aqui. Eu estou pensando em Brasília, por exemplo. Clima seco e quente. Eu acho que o fato de pavilhão de Niemeyer pensar em como as aberturas do prédio estão em função da implantação dos ventos e misturar isso com água para refrescar onde o vento entra, eu acho que são práticas que poderiam muito bem ser aplicadas aqui, né? Sem falar de natureza apenas como vegetação. Natureza é o vento, é o clima, é o sol, é tudo, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo em Manaus também, só que em Manaus a diferença é que, obviamente, a gente tem a maior floresta do mundo, e quando você chega nessa cidade de Manaus, você se depara com uma cidade muito genérica, com pouquíssimas árvores nos espaços públicos, e as árvores que estão nos espaços privados são árvores de pequeno porte. Então, se você vai para a cidade de São Paulo... Antagônico totalmente do que é a floresta. Do que você imagina. Né? Derrubamos a floresta na cidade. Exatamente. Então, o nosso ponto de partida, quando a gente entendeu que a cidade de Manaus era assim, era justamente entender isso como uma oportunidade para tentar modestamente resgatar um pouco do que a gente entende que poderia ser a cidade de Manaus, né? Uma cidade muito mais arborizada, muito mais verde, porque é ela que traz esse conforto ambiental para a cidade, para os usuários da cidade, mas também da arquitetura. Né? Então a gente sempre tenta
colocar sistemas de irrigação de telhado para trazer água, que traz um aspecto, obviamente, de resfriar o ambiente realmente, mas também psicologicamente. Quando você ouve a água caindo, você já se sente mais refrescado, né? Depois a questão da vegetação, que obviamente traz a sombra, traz o refresco também, sim. Além da beleza, né? E outros benefícios, como a volta da fauna urbana, sim, né? que também tem seu encanto. Sem dúvida. E isso é algo que a gente sempre tenta aplicar nos nossos projetos de várias formas, várias estratégias, mas o objetivo é sempre esse. Não quer dizer que a gente vai fazer uma fachada verde em todos os prédios, sim. Mas isso leva a sempre, de qualquer forma, sempre preservar muito. Né? Mesmo que seja uma árvore que pode estar morrendo, a gente sempre vai preservar, porque a gente sabe o tempo que demora para uma árvore crescer. Exato. E eu acho que é isso. Eu acho que, sem falar de arquitetura diretamente, mas apenas de relação que ela tem ou como que pode se relacionar com a natureza, eu acho que isso que é algo importante. Mas é a base da vida, né? Então a gente também, se a gente destruir, se a gente jogar lixo na rua, se a gente não preservar o que tem quando um cliente tem um terreno e fala, não, quero que construa uma casa. Essa casa aqui é um grande exemplo, é uma casa de 1.800 metros e ela tem pedra em 2.000 metros, que é a área total do terreno. Você tem um paisagismo, mas não é um paisagismo de contorno. Você não tem um paisagismo, você não tem uma área verde dentro da casa, né? Na varanda tem as palmeiras imperiais aqui, que era uma história da época de Ribeirão e tal, acho que da época do café e tal, dos barões de café. Então vem essa história, a gente tem 10 palmeiras, né, bem na fachada da casa. Sim, mas o resto, não tem uma área de grama, você não tem uma área de piso drenado, você tem pedra o tempo inteiro. Então, quer dizer, estamos falando de final de 80, comecinho de 90, que as construções acho que iam por aí. Eu vi outras casas assim também, né? Mas a gente está num outro momento, né? A gente tá vivendo agora, estamos gravando aqui com ar-condicionado, mas lá fora deve estar quase 40 graus, né? Exato. Numa cidade que não permite, e com uma temperatura praticamente muito parecida com o que tem no deserto, uma baixíssima umidade, né? Então isso é prejudicial e tal, mas por quê? Porque a gente foi destruindo floresta e foi, né, indo contra o clima, né? Não, acho que tem sempre que tentar trazer a natureza para dentro da arquitetura ou os fenômenos naturais, não quer dizer o verde sempre. Sim. Porque isso, afinal de contas, o melhor argumento é o dinheiro, né? É o bolso do cliente. Sim, né? Exato. E a gente tem tido a chance de poder quantificar a economia dos nossos projetos, que foi garantida através de todos os mecanismos, a estratégia de sustentabilidade passiva, e o custo da energia nessa casa é de 84% mais barato do que uma casa convencional. Sim. Então, quando você traduz isso em dinheiro, a gente está falando de uma conta de luz que nunca ultrapassa R$600 por uma casa de 500 metros quadrados, quando uma casa desse tipo vai facilmente para R$2.000. Entendi. Né? Então, você fala de R$1.500 mês, né? Mais ou menos. Exato. Quando você fala isso para o cliente, ele topa. Porque eu acredito que seja muito importante trazer isso, mas eu não acredito que dê para morar absolutamente sem ar-condicionado. Sim. Tá? Mas eu acho que esse equilíbrio ele tem que ser muito melhor equacionado. Sim. Assim, né? Sim. Mas se você tem todo o planejamento de vento, de uso da posição com relação ao sol, você vai explorar menos o uso do ar-condicionado. Ele vai trabalhar, né? Exatamente. Né? Não vai trabalhar na potência máxima, ele trabalha na potência média, que ele tem um equilíbrio, porque você tem um ar circulante, você tem um sombreamento, você tem uma face, né, que o sol não entra direto. Isso. Né, dentro da sua casa e que eu moro num apartamento que ele entra das 5 da manhã até meio-dia, então é insuportável ficar na sala, mesmo que você feche a varanda e tal, né, com cortinas, enfim, né, com proteção de roll-ons, mas ele não foi pensado nisso, né? E é interessante você estar mencionando isso. Eu vou puxar um pouco pro momento do escritório onde a gente está
indo, né? O caminho que a gente está trilhando, a gente está saindo um pouco do unifamiliar, onde eu acredito que seja mais fácil aplicar todas as teorias para o multiresidencial. Tá. E no multiresidencial é muito mais difícil aplicar isso, porque ou o produto vem quase pronto por parte do incorporador, ou ele tem um VGV máximo, né, um valor geral de venda, Sim. que ele quer alcançar e não quer saber se o sol vai entrar pela manhã, pela tarde. Quer vender rápido, tem que ter muitos metros quadrados. Então é um exercício que é mais complexo, sim. mas é interessante e eu espero que a gente não seja os únicos a fazer isso no multiresidencial. Um chamado para os colegas. Para os colegas, gente, vamos pensar na casa. Mas é um ponto, é uma conversa que tem que ser bem argumentada, e aí tem o perfil de empresa, de incorporadora, que vai entender. Não é qualquer um. E que tem propósito, e não está. Não está pode até ser que vai chegar, né, a fazer, mas não é aquele momento ainda, né? Então, essa diversidade que a gente tem no Brasil, né, nesse segmento, e você fala, eu vejo aqui em Ribeirão, a gente tem 6, 7 construtoras muito grandes, e tem diversos construtores individuais, né, de casas, de pequenos empreendimentos comerciais e tal, né? Então a gente tem um volume grande. É uma cidade que, quando eu cheguei aqui, me contaram que a cada 15 anos a gente tem um pico de pujança, assim, né? Então, e ela cresce muito para uma região, né? Acho que a gente está vivendo, eu estou aqui há 5 anos, a gente deve estar vivendo mais ou menos esse pico agora. Mas você tem uma diversidade muito grande, né? Quem está construindo para vender e não está preocupado com isso, né? Quem está construindo para vender e está preocupado com a arquitetura de quem vai viver ali, né? Quem está contratando o projeto de arquiteto, que às vezes não dá o valor no projeto e dá o valor no acabamento, né? Vai gastar algumas centenas de milhares ali no acabamento, na pintura, enfim, no carro que vai na porta, mas em quem vai pensar em toda essa história, né? Que é o profissional de arquitetura, o profissional de design, ele não está entendendo que se o projeto é errado, ele vai ter uma história para a vida toda, né? Ele pode ter uma casa doente, né? É o que se diz, né? O incorporador tem que entender esses ajustes de projeto, ou essas possíveis perdas de metros quadrados em valor agregado do seu produto, que ele vai poder dizer que ele tem que transformar isso, né? Tem que transformar isso em dinheiro de outra forma. Exato. Mas alguns incorporadores já entenderam isso. Sim. Felizmente, a gente tem encontrado alguns deles. Tá calhando a história. E você estava contando para mim que agora você tem muito projeto assim, tá começando a desenvolver outros projetos no sul do país, que é uma característica totalmente diferente do que da história que você vem criando, né? Então, como que está sendo construir ali, você falou na região sul, Santa Catarina, como que está sendo tanto a relação com a empresa, quanto a relação arquitetura-região? Então, em termos de empresa, a gente sempre trabalhou remotamente. Né? A gente tem 50% da equipe remota e parte da equipe está em Floripa. Então, isso já permite muita flexibilidade e velocidade, por exemplo, em procurar informações locais quando a gente precisa. E aí, em relação a mais a questão dos projetos, é um novo aprendizado. A gente tem que voltar quase que a estaca zero, mas eu acho que isso em cada projeto a gente está na estaca zero, né? Literalmente, né? Tem que reaprender tudo, entender tudo, o contexto, a legislação, o clima, os ventos, a insolação, a vegetação, os costumes sociais, né? A gente está vendo, por exemplo, essas questões trabalhando em Santa Catarina muito, a questão da churrasqueira, que tem que ser o centro da casa. Exatamente. Você saiu do peixe para cá. Exato, é diferente para a gente. Né? Além da mudança do sol ao norte, Manaus não está somente ao norte, né? A gente tem sol ao sul também. 6 meses ao sul, 6 meses ao norte. Olha, curioso. Você vê, para você. Exatamente. Imagina para mim, que vem de uma região onde o sol sempre foi ao sul. Eu trabalhei agora em Manaus, onde
6 meses é o sul, 6 meses é o norte, e agora estou trabalhando numa região onde é sempre o norte. Sempre o norte, exatamente, Então, como aqui. Que nem aqui. Então, tudo isso são reaprendizados, sim. mas eu acho que isso são os prazeres da vida, né? Para não sempre fazer a mesma coisa. É o reaprender para aprender. Isso. Né? E uma coisa que eu gosto de destacar nessa questão justamente de um escritório baseado em Manaus, que muitas vezes é considerado como a periferia do Brasil, a gente conseguir exportar nossos serviços, dá um certo orgulho, evidentemente, para nosso escritório. Sem dúvida. Mas eu acho que isso é inspirador para outras regiões que não são capitais, que não são cêntricas, que não estão no eixo. Exatamente. Né? Então, acho que tem oportunidade para todos, gente. Tem. Acho que o Brasil tem uma forma tão grande, uma diversidade tão grande, que acho que eu acho uma coisa legal na nossa arquitetura, né, das regiões diferentes que você vai, e essa leitura para vocês, profissionais e para os escritórios, é o aprendizado, né, e a transformação de uma região totalmente diferente, se trabalhando no norte, né, para o sul, né, eu dou exemplo pelas nossas mostras de Casa Cor, né? Sim. A gente está aqui em Ribeirão Preto, e aqui é churrasco, é o encontro com os amigos, é família no final de semana, é a piscina, né? A gente sempre teve uma casa com varandas, com varanda gourmet, então é uma coisa muito forte aqui, né? E a gente vai para o Nordeste, para o Ceará, é uma mostra super colorida, é o artesanato local, uma história super bacana, que também tem em Manaus, né, e tem toda ali a região amazônica, vamos chamar assim, né, uma história, uma riqueza do artesanato local, das histórias locais, né, dos ribeirinhos e tal, incríveis, e como eles vivem lá e transformam muitas coisas que servem para a gente enxergar aqui. E a gente vai para uma mostra em São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, uma região totalmente metropolitana, polo de pujança, de inovação, de tendência, e vai para o sul, e a gente vai na churrasqueira, né? Então, eu acho que essa diversidade que a gente tem no Brasil, essa possibilidade que tem de trabalhar em diversos segmentos, na arquitetura uma delas, porque são formas de morar muito diferentes, mas você tem muita gente circulando no Brasil inteiro, né? Eu sou de São Paulo, estou aqui em Ribeirão, você veio de Bruxelas para Manaus e agora está trabalhando no Sul, então você consegue vivenciar isso grande. Acho que isso te dá um repertório muito grande de enxergar coisas totalmente diferentes e comparar até com a origem tua, que é a Europa, né? Então, que é uma outra história, com uma outra característica, e hoje uma outra preocupação que tinha 20, 30 anos atrás, né? Sim, sem dúvida. Eu acho também que a viagem é sempre extremamente enriquecedor, que seja para o profissional que vai oferecer um serviço, de ver outras referências, ou para o próprio cliente, para enxergar que ele pode ter outra coisa do que o que ele conhece na cidade dele, né? Então essa troca ela é extremamente importante e benéfica, né, para todo mundo, sem dúvida. Bacana, Lohan. Bom, a gente está chegando no final, né? Eu queria que você te agradecer mais uma vez o seu tempo aqui, né? A sua passagem pela cidade, super bem-vindo aqui. Muito obrigado. Na nossa cidade aqui, Ribeirão Preto, né? Hoje eu me considero um ribeirão pretano, já há 5 anos aqui. A gente traz essa mostra Casa Cor, que é uma mostra transformadora, né? A gente consegue ir mostrando essa diversidade, esses novos olhares desse momento, e com isso a gente vai mostrando para quem constrói, para quem está mudando, para quem está reformando, para quem está vivendo, né? Às vezes é uma coisa inspiracional, você pode mudar uma poltrona como essa, já mudou, né, aquele espaço, né? Enxergar de uma forma diferente, acho que esse papo acho que foi bastante assim enriquecedor, assim, de a gente poder mostrar outras visões, né? Então não é o que comentário que eu saio daqui, né? Enxergar a biofilia, a natureza, mas enxergar que não é só o grande empreendimento que transforma, né? O médio, às vezes, ele transforma mais rápido, né? Exato. Nessa troca com o grande, né? Ele tem uma importância tão grande quanto uma grande incorporadora, né? Isso. Acho que isso é uma coisa que fica bacana da gente. Tá bom? Muito legal, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Super obrigado, um prazer estar aqui. A gente finaliza aqui mais um episódio do Sala 2. Fica o convite para vocês se inscreverem, entrarem nas nossas redes. E, Lohan, qual que é o teu Instagram para as pessoas seguirem você? Laurent Trost, mas se escreve Laurent
Trust, eu acho que... Trost com... A gente vai colocar embaixo. Mais fácil. TR com 2 Os, S e T, né? Isso, correto. Mas a gente vai marcar embaixo, eu acho que vale super a pena, eu já entrei, então eu acho que essa eu sempre falo assim, né, a mudança, a gente consegue argumentar vendas diferentes com aprendizado e com repertório, né? O que você falou no final agora da viagem, que eu acho isso também, mas a gente beber de fontes diferentes, enxergar pensamentos diferentes, não quer dizer que a gente vai mudar, mas a gente vai criar o nosso. Exato. Né? Então, me siga depois também. Talvez eu ajude alguma coisa. A gente fica por aqui. Até o próximo Sala 2. Obrigado, gente. Obrigado, Lohan.